Oxalá abençoe os espíritos que estão no templo nessa noite. Eu saúdo a corrente Mahá, a corrente cristalina, a corrente magnética. As flechas de luz dessa semana irão para as seguintes pessoas: Solange de Coroado, Paraná; Edson de Divinópolis, Minas Gerais; Débora, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo; Sérgio, Brasília, Distrito Federal; Antônio Milheiro, Belém do Pará; Doraci, Joinville, Santa Catarina; Wilson, São José do Rio Preto, São Paulo; Ronaldo Lima, São Paulo, São Paulo; Maria do Rosário, Belo Horizonte, Minas Gerais; Maria Lúcia, Rio de Janeiro. As pessoas passam a vida delas numa consciência de obter as coisas, possuir as coisas, adquirir as coisas, compreender as coisas. Essa consciência é mundana. De tanto que vocês se voltam para isso, o essencial da existência, o essencial daquilo que a vida realmente necessita, fica para segundo plano. É por isso que existem tantas pessoas, meus filhos, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. É por isso que tem tantas pessoas procurando relacionar-se. É por isso que tem tantas pessoas em situações financeiras diversas e passam, talvez, quase que a totalidade da vida assim. Essas pessoas são assim. Eu juro que em pouco tempo eu não vou mais falar de crença, que ela vai desaparecer. Não tem como eu não falar que as crenças é o tal do acreditar naquilo que houve. É uma crença, acreditar naquilo que foi passado. Um mestre jamais ensina alguma coisa. Um relacionamento entre o mestre não é igual o aluno e professor. O professor sabe porque estudou e aí ele passa o conhecimento. Um mestre não está importando se ele está ensinando, não é papel dele, é papel do discípulo, se o discípulo está aberto para receber do mestre. O mestre, ele próprio é a verdade. O mestre verdadeiro é a porta. Se o discípulo entrar por ela, ele receberá a chave da sua consciência, da sua verdade. E a verdade abrirá o universo para ele. Então o que acontece? Seu espírito, meu filho, não conhece, não tem consciência do esperar. Você não sabe o que é esperar. Mas o pior de não saber esperar é que seu espírito não sabe nada sobre o deixar acontecer. As coisas primordiais da vida não podem ser adquiridas, não podem ser ensinadas, não podem ser emprestadas, não podem ser vendidas e nem compradas, e muito menos fabricada. O amor é uma delas. O amor só pode acontecer, ele acontece. Ele acontece. A alegria, ela acontece. O seu contentamento interior, ele acontece. Casa não acontece, meu filho. Se você quiser ter uma boa casa, você vai ter que trabalhar para tê-la. Emprego, meu filho, não vai poder acontecer. Você vai ter que se qualificar para isso. Sabe por que as famílias, casamento é uma coisa falida? Todo mundo sabe que casamento é falido. Só vocês que continuam acreditando e continuam casando. Só vocês. Deveriam olhar para o lado e ver quantas pessoas estão infelizes com um casamento infeliz. Sabe por quê, meu filho? Lá para trás, nos primórdios do tempo, os casamentos eram arranjados. E ainda existe assim, até hoje. Então as pessoas arranjam por causa de posse e por causa de dote. E aí se torna um dever a pessoa. A mulher tem o dever de amar o marido e o marido tem o dever de fazer aquela mulher feliz. Não vai dar certo. Porque como é que alguém pode ter o dever de amar alguém se ele não sabe nada nem mesmo sobre amor próprio?
Porque se ele tivesse amor próprio, ninguém mandaria ele casa com esse ou casa com aquilo. Não. E aí essas duas pessoas vão morar junto. E elas são totalmente diferentes. Indivíduos totalmente diferentes. Isso é o que a crença ensina. Pasmem vocês. Tanto o homem quanto a mulher, ele tem meio a meio de macheza e feminidade. A mulher também tem o lado dela de homem. Porque senão não haveria equilíbrio nesse ser. Se a mulher fosse só doçura, pensa a meleca que seria um relacionamento desse. E se o homem fosse só o feroz, quem que chegaria perto do homem? Existe. A fonte criativa, ela é sábia, ela botou um equilíbrio. Mas aí, lá vai o pau mandado, meu filho. E ele olha o externo da pessoa. A mulher olha o externo do homem. Para todas as outras coisas, o ser humano pensa no futuro, menos para escolher o marido ou a mulher. Ele esquece de pensar que a pessoa vai envelhecer. Para todas as outras coisas, o ser humano está preocupado com o amanhã. Para isso não está. Depois, não me reclame. A escolha foi sua. Mas aí vamos lá. O ser humano vai lá e se une em matrimônio. E começa a obter as coisas para que possa ter uma vida próspera e começa a querer obter e fazer e realizar as coisas para que dê um futuro melhor para os filhos que ainda nem chegaram. Querer ser feliz é um pensamento, é um desejo, é da mente, não é do interior. Felicidade diz com profundidade, diz com o âmago do ser, lá no fundo. Imagine que a água da profundeza venha para a superfície do mar. Deixa de ser profundo, água profunda, e se torna uma onda simples. E se uma onda, uma gota daquela água, da onda, resolver ir para a profundidade, ela perde o sentido de ser onda, ela vai se acalmar e se transformar numa água profunda. Aqui em cima pode estar a tempestade que tiver, na profundeza está a calmaria. É aí que o amor habita. Só que as pessoas, quando ouvem falar de amor, meu filho, pensam que o amor é essa meleca de beijinho e abracinho. Isso é falsidade, meu filho. Amor é uma coisa que não tem dever. Ele acontece. E ele não tem prazo de validade. Ele pode durar um instante, ele pode durar alguns meses, ele pode durar alguns anos e pode simplesmente durar a vida toda, se for algo profundo. Mas para isso acontecer, os dois têm que abrir-se, render-se um ao outro sem compromisso nenhum. Eu vou ficar com você não é por compromisso, porque me faz bem. Me faz bem. Aí vamos para a parte do money. Do money. Você pode ter dinheiro das mais variadas maneiras, mas para ter dinheiro você precisa fazer alguma coisa. Mas lembre-se que não é uma coisa essencial para a sua vida. Porque quando você for embora, que o véu for fechado aqui, você não levará nada dessas coisas mundanas. Nada. Mas nada. Mas você passa a maior parte da sua vida com o pensamento voltado em obter, em ter. E esquece de deixar acontecer. Quando você começa a entender, meu filho, que as coisas que acontecem são suas por herança divina, que as coisas que acontecem, elas são reais, e elas simplesmente acontecem no tempo em que tem que acontecer. Eu fico imaginando, meu filho,
Como é que as pessoas que têm uma crença num Deus provedor, num Deus que pode te dar todas as coisas, inclusive a crença diz que Ele criou todo o universo, mas Ele não consegue te dar um carro zero por ano. Porque tem um americano, meu filho, que escreveu uma série de livros que disse assim, ó, pense em riqueza. E vende milhares de livros. Pense em riqueza. Então eu quero que os crentes mentalistas da cabeça passe por essa vida toda pensando que Deus vai te dar um Cadillac. Esse Deus seu é tão fajuto, mas ele é tão irreal, que segundo a sua crença ele criou o mundo, mas ele não é capaz de te dar um carro novo. Ele não é capaz de te dar uma casa nova. Ele não é capaz nem sequer de livrar você de uma doença como o câncer, por exemplo. Mas você está pensando que você está protegido. Você está pensando, meu filho, que você está sob esse manto de caridade. Já viram falar em Michelangelo, o que pintou lá a cúpula? Ele passou 7 anos pintando aquilo lá. 7 anos pintando aquela coisa, a cúpula da igreja famosa lá. E toda tarde, quando a igreja não tinha mais ninguém, ele observava que alguém levava uma senhora cega, e punha lá e a velhinha ficava lá rezando. E rezava, e rezava, e rezava. Um dia ele não estava, e ele estava no andaime lá em cima, ela era cega, não tinha como enxergá-lo. Um dia, ele resolveu brincar com ela. Ele sentou no andaime e disse assim para ela, ela era cega, ela estava rezando, ele disse assim, minha filha, eu sou Jesus Cristo e estou aqui para atender você no que você me pedir. A velha disse, cala a boca que eu não estou falando com você, estou falando com a sua mãe nesse momento, por favor não atrapalhe nossa conversa. A conversa não é com você. Olha o que uma pessoa levada e centrada pelo pensamento é capaz. De estar em uma outra dimensão sem perceber. Parece que está vivo ali, mas não está ali. O pensamento está fazendo, meu filho, e isso acontece com vocês. Esse pensamento faz com que vocês percam a realidade das coisas no aqui e agora e fiquem viajando. Agora vocês arrumaram vários outros meios de transporte, o ser humano arrumou. Uns viajam na batatinha, na maionese, deve ser veículos novos que apareceram aí, naves. Pensando em obter, em ter e não sei o que, meu filho, esquece isso. Esqueça isso. Você pode estar falando com a mãe, com o pai, com o filho, não vai te atender. E não vai te atender por uma outra historinha hindu, que diz que Deus, depois que fez o mundo, ele resolveu vir para a terra. E ele queria ficar no lugar, meu filho, onde as pessoas vissem ele e reconhecessem ele como Deus. E ele foi viver, foi dar plantão num grande mercado de troca e venda de coisas. Quando as pessoas descobriram que ele era Deus e ele estava ali, ninguém comprava nada naquele mercado, só ia em Deus e começava a reclamar da vida. E parece idêntico, não mudou nada. E reclamavam, e reclamavam, e reclamavam, e reclamavam. Um dia ele disse a um sábio, olha, eu estou, foi palavra de Deus, não é minha não, mas ele disse essa palavra feia, estou de saco cheio desse povo que só vem reclamar. Me dá uma ideia onde é que eu posso ir. O sábio disse para ele, o senhor é Deus que fez tudo, o senhor está perguntando para mim? Ele falou, já sei, vou para o Himalaia. Falou, não vai resolver, tem um bando de tolo lá em cima também meditando. Vou para o Everest. Como Deus é onisciente, ele antes que aconteça, esse é o Deus que vocês acreditam, onisciente, antes que aconteça ele já sabia,
Ele parou um pouquinho e falou, não vou não, porque vai chegar um camarada um dia lá, vai conseguir subir onde eu estou, e quando eu descobrir que eu estou lá, já vai ter televisão, vai ter um monte de coisa, helicóptero, eu não vou não. Para lá também não vou. Vai para o deserto, falou, eu não posso, lá tem os nômades que ficam andando lá. Eu tenho certeza que esse mestre quase falou para ele, por que o senhor não vai para o inferno? Daria para ir também. Quem sabe ele teria feito as pazes com o capeta lá, mas não foi. Aí ele disse, o sábio disse, olha, eu conheço um lugar que se o senhor for, o ser humano não vai te procurar lá mais de jeito nenhum. Garanto para você. E Deus disse ao sábio, aonde? Ele falou, entra dentro do ser humano. Se esconde dele, dentro dele. E dizem a lenda que Deus está numa paz danada. Ninguém mais encontrou ele desde esse dia. Desde o dia que ele resolveu habitar dentro do ser humano. Sabe por quê, meu filho? Na profundeza do seu ser, está tudo funcionando bem. Na profundeza do seu ser, meu filho, não precisa ter nenhuma ordem, nenhum comando. Não tem ninguém dando ordem, não tem nenhum serviçal obedecendo. As coisas funcionam naturalmente. O ser humano anda numa pobreza espiritual tão grande. Observe uma árvore, meu filho. Quando chega o inverno, meu filho, as folhas delas caem e elas não ficam com vergonha da sua nudez. Já viu alguma árvore com galho se tampando e falando, cadê minha roupa? E as folhas estão caindo. E ela está lá nua, mas ela tem beleza porque é natureza. Então, mas sabe o que o ser humano faz uma coisa que eu estou batendo na tecla nessa noite? Ela espera acontecer o processo natural. Porque ela sabe que as folhas novas virão. Ela sabe que as folhas novas virão e serão muito mais bonitas do que aquelas velhas que já estavam lá, prestes a cair. Quantas coisas na sua vida, meu filho, está que nem folha morta e você não desapega. Essa sua crença que até o dia de hoje não proporcionou nenhum milagre em você, e você ainda continua apegado à Bíblia, ao Corão. É hora de desapegar, meu filho, é hora de você se renovar, é hora de você deixar essas coisas caírem e simplesmente deixar acontecer as coisas, porque as coisas que são essenciais, elas não acontecem fora do tempo. Ela vem na hora exata, mas elas vêm com perfeição. Aliás, existe uma outra falácia também sobre esse Deus humano que vocês criaram. Que Deus é uma perfeição. Falácia. A concepção de Deus, do universo, da criação, da fonte criativa, não tem nada a ver com perfeição. Tem a ver com transformação. Se isso que você chama de Deus for descoberto no seu interior, sua vida passará por uma intensa transformação. Se até isso que você chama de Deus, meu filho, no seu interior está seguro, por que é que você vive sua vida com tanto medo das coisas que estão aí fora? Nada nesse planeta se sobrepõe ao homem, meus filhos. Nada nesse planeta é maior do que os homens. E o homem se acovarda, agora diante de uma coisinha chamada vírus, o homem para a vida. E o homem espera a morte chegar pacientemente, porque ele está fugindo de uma coisa que também pode lhe tirar a vida, mas ele não está vendo que ele já entregou sua vida. Já não tinha liberdade, piorou agora. Como o homem inventa as coisas, meu filho, aí vem os pregadores, os bons pregadores que estão por aí falando que essa coisa que aconteceu com o planeta é para as pessoas voltarem a se unir novamente, mas não pode ficar perto. Ó, isso aí, viu como Deus
Né? Ele fez isso para as famílias se unirem de novo. Ó, não chega perto de mim não, porque você pode me passar esse negócio aí. Que tolice! Que tolice! Isso que vocês acreditam ser Deus, existe. Essas energias existem sim, meus filhos. Mas é muito maior do que você pode imaginar e ela está na profundeza do seu ser. Enquanto você está fazendo ondinha aqui fora, meu filho, com tudo quanto é coisa você cria onda, com tudo que acontece na sua vida, você está aí churumingando, Deus está bem quieto lá dentro de você. Esperando o momento de você despertar Ele e junto com você fazer as coisas grandes acontecerem na sua vida. Mas você tem uns cabide aqui fora que impede você de conseguir essas coisas. Você tem uma coisa que desde pequeno ensinaram para você, tenha fé, meu filho. Tenha fé. Fé quem inventou era uma pessoa, meu filho, que tinha problema de dicção e na verdade ele estava pedindo café e engoliu as duas primeiras sílabas e ficou só fé. Mas na verdade é, tenha café para tomar e senta e espera acontecer. Entendeu? Nós vamos fazer um grande encontro aqui. Eu estou falando grande, meu filho, não é por quantia de pessoas não, é pela qualidade. E nós vamos desmantelar toda essa barreira que existe entre você e a profundeza do divino que há em você. Aprenda isso, meu filho. Aquilo que é profundo em você, se você trouxer à superfície, deixa de ser profundo. Então, os valores, os verdadeiros valores seus, só você conhece. A personalidade, da sua personalidade, seu caráter é onda, foram criados aqui fora, para poder agradar a sociedade, para que a sociedade surfe na sua personalidade, para você dizer que você é uma pessoa importante, que você é uma pessoa legal, que você é uma pessoa companheiro. Isso é onda, meu filho. Isso é comum. O universo está clamando para as pessoas saírem, meu filho, da sua profundeza e virem à superfície acalmar. Isso que vocês chamam de vida, com contentamento e com coisas essenciais, amor, alegria, autoconhecimento, consciência, silêncio. 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 Silenciar não é simplesmente deixar de falar, meu filho, é aquietar. Como a árvore, ela está lá, meu filho, ó, tranquila. Eu quero que você pegue essa semente que há dentro de você, meu filho, de aromas inconfundíveis que só você tem. Um aroma de pessoa boa, decente. Coloque para fora, meu filho, e coloque a beleza, meu filho, nos seus atos, como se fosse pétalas da flor mais bonita que você desabrochou. Sabe, para que quando a pessoa olhar para a sua mão, meu filho, não vê simplesmente um órgão, não. Olha para a tua mão, meu filho, e vê beleza. Vê a possibilidade de, através daquelas mãos, serem gerados frutos para você. Não pegue sua mão, meu filho, e simplesmente olhe como se fosse um acessório mecânico, meu filho. Olhe para suas mãos e veja a grandeza que essas mãos podem realizar. Essas mãos foram feitas, meu filho, para auxiliar. Essas mãos foram feitas para abençoar. Essas mãos não foram feitas para agressão. Essas mãos não foram feitas para enforcamento, meu filho. Essas mãos foram feitas para, junto com a profundeza do seu ser, de tudo que você sabe, de bom e belo, crie seu próprio universo girando em torno de você. Que cada gesto seu, meu filho, movimente uma brisa e leve ao seu companheiro, leve às pessoas que estão perto de você o aroma seu. Porque você é um ser amoroso. Para que cada vez, meu filho, que você abra o olho pela manhã, meu filho,
o universo ganhe mais brilho com o seu olhar, não o seu olhar de condenação, o seu olhar de observador, mas o seu olhar amoroso, de grato por estar abrindo o olho pela manhã novamente. Ontem eu vim no templo para fazer os atendimentos das pessoas à distância, e quando eu cheguei no templo, eu me deparei com o sol ali, eu saí de dentro do templo e fui lá ver o sol e disse àqueles que estavam comigo, isso tem que ser celebrado. E as pessoas que ontem aqui nesse templo não celebraram a beleza daquele sol, bateram o queixo hoje de frio porque o sol não estava visível. Está vendo a importância de celebrar o agora? E quando eu fui lá, o sol me deu uma descarga de luz em cima do meu penacho branco. E eu me senti um verdadeiro astro da natureza ali. Sério? Porque eu e o sol nos fundimos numa beleza real. É isso que vocês têm que aprender a fazer. Não é só ouvir uma música, meu filho, se transforme na música. Não é simplesmente, meu filho, conseguir uma casa, meu filho, e ficar ali que nem um bobo. Olha, eu consegui uma casa. Meu filho, a casa tem um único objetivo. Um único objetivo. Acolher o imperador e dar a ele segurança e conforto. A casa sem o ser humano não é nada, meu filho. O carro sem o motorista também não é nada. Nada nesse planeta é alguma coisa significante se o ser humano não estiver na presença ali. Parem de se diminuir, parem de ficar, meu filho, como coitado. O Deus que vocês conhecem, ele está com depressão. Desde o dia que ele expulsou Adão e Eva do paraíso, ele ficou sozinho lá. Olha o que aconteceu. Adão e Eva saíram de lá, fez filho, a humanidade cresceu, continuou fazendo filho, está fazendo filho. E Deus nem mulher tem, porque ele expulsou a única mulher do paraíso. Ele podia ter dado um golpe em Adão e ter pegado a mulher para ele. Aí vocês não seriam filhos do pecado, aí seriam verdadeiramente filhos de Deus. Mas ele resolveu me expulsar. E que bom que ele fez isso. Porque senão, meu filho, esses dois seres estariam lá dizendo: sim senhor, não senhor, quero morrer. Sim senhor, não senhor, quero morrer. O homem não teria chegado à lua, porque o que ele ia querer fazer na lua se ele estava no paraíso? Que bom que vocês foram expulsos do paraíso. Vocês puderam povoar esse planeta. E a última notícia que eu recebi do tranca-rua, do guardião. Ele falou para mim que Deus está com depressão porque ele está sozinho lá no paraíso. Se alguém quiser visitá-lo, não me pergunte o caminho porque eu não sei. É muito frágil essas coisas, está na hora de vocês crescerem como ser e parar de acreditar em conto de carochinha, meus filhos. Para com essa sandice. Comece, porque está esperando morrer para viver no paraíso. O paraíso está em você, você é a fortaleza maior. Essa energia chamada Deus está aí. Agora vem a chave para você se encontrar com Ele. Agora vem a chave. Se você, meu filho, parar por um instante de correr atrás das coisas, parar por um instante diante de um mestre, meu filho, e não perguntar nada para ele, mas sentir a respiração dele e na respiração do mestre respirar junto com ele, no mesmo compasso. O mestre respira a verdade. O mestre não sabe outra coisa a não ser a verdade.
E quando você parar diante do mestre sem nenhuma pergunta, você terá descobrido a chave para você, pela primeira vez, estar diante do seu Criador, que nada mais é do que a sua própria vontade de viver essa vida em plenitude. Se não me engano é Gilban, se não me engano, um camarada aí, um filósofo, um camarada, escreveu vários livros, escreveu o escritor de O Profeta, vocês já sabem do que eu estou falando. Esse camarada teve o tilt da iluminação, ele se iluminou. Quando ele se iluminou, ele se viu diante do mestre dele, diante de Deus. Isso não sou eu que estou contando, ele narra isso. Ele se viu diante de Deus e diante do mestre dele, porque aí ele ficou, e agora? Vou ajoelhar no pé de quem? Do mestre ou de Deus? Se eu ajoelhar no pé do mestre, pode ser que Deus zangue comigo. Mas se eu ajoelhar também no pé de Deus, não ajoelhar no mestre, o mestre vai falar, pô, que traíra que você é, né? Mas ele pensou e ajoelhou-se e beijou o pé do mestre e disse a Deus: perdoe-me, Senhor, mas se não fosse o mestre ter me mostrado o caminho, eu jamais teria chegado aos seus pés. Se não fosse o mestre me mostrar o caminho, eu jamais teria chegado aos seus pés. Esse camarada é um camarada de uma consciência divina. Isso é um paradigma. Ele disse isso na história do livro dele, mas não contou Deus coisa nenhuma não, mas ele estava fazendo referência justamente ao que ele havia descoberto em toda a sua jornada. Que o mestre nunca estava separado dele, que o mestre era parte dele. E que o mestre não estava preocupado em ensinar. O mestre, ele simplesmente não ensina nada, porque ele é a verdade. A atitude dele é um aprendizado para o discípulo. A fala dele é um aprendizado para o discípulo. O silêncio dele diz muito para o discípulo. O discípulo simplesmente o observa, se transforma num observador do que o mestre está fazendo. E quando o mestre não está fazendo nada, o discípulo está absorvendo o mestre para si. Só de estar perto do mestre já é o suficiente. Ele entra em compasso. O mestre é a chave do universo e o mestre é o Deus em pessoa diante de você, materializado. Você não vai conseguir chegar perto de nenhum ser mais divino do que um mestre. Além do mestre, não há mais ninguém. Pode acreditar no que eu estou falando. Há sim alguém que está no caminho, o discípulo que se tornará também um mestre de si. Essa é a única possibilidade. Se você quer saber, o único paraíso que existe é você se tornar o mestre de si mesmo. Quando você se tornar seu próprio mestre, você terá alcançado a face de Deus. Mas você tem que fazer essa caminhada. Ainda que na companhia do mestre, mas o mestre não vai te carregar no colo, não. E o mestre não está preocupado de te dar direção nenhuma. Como eu sempre digo, o mestre é só um convite. É só um convite. Para uma festa, seu Pena? Não, é um convite, meu filho, para que você se descubra. Está na hora de vocês deixarem de ser miseráveis, meus filhos. E quando eu falo miserável, eu estou falando, é nessa ferida mesmo. Olha para a sua vida, nada acontece, você vive pedindo, você vive implorando. E vamos para a oferenda, e vamos para o desafio, e vamos para a novena, e vamos para isso, e vamos para aquilo. E nada acontece. Vocês parecem as pessoas que jogam oferenda para Iemanjá. Joga à noite, no outro dia o mar jogou tudo de volta.
Jogou tudo de volta, meu filho. Porque lá na profundeza, meu filho, tem tudo. Essas flores que vocês cortam aí, colocam nos barquinhos e levam para lá, flores mortas, que você não teve o trabalho que aquela roseira, que aquela planta teve de fazer aquela coisa tão bela, você foi lá e cortou, transformou numa coisa morta e botou num barquinho. Ô seu tolo, no fundo da profundeza existe corais com flores maravilhosas. Maravilhosa. Você quer mandar espelho para a sereia olhar a beleza dela? Você quer um espelho mais natural do que o reflexo do sol entrando na água lá? Você está achando que ela vai querer olhar naquele espelhinho desse tamanho? Você é miserável, você levou um espelhinho desse tamanho? Ou então eu já te conheço, você levou aquele espelhinho que tem a moldura meio amarronzada de plástico, que custa baratinho, e põe no barco lá. Mas podia, na hora de você estar fazendo uma oferenda dessa, seria vir puxar seu pé para lá. Mas vocês sabem que até o ser humano, quando morre, o mar joga para fora também. Olha como que vocês estão valorosos, hein? Mata um e joga no rio. Pode enfiar pedra dentro do estômago dele. Espera 4 dias para você ver o que a profundeza da água faz. Não quero essa sujeira aqui não, ó. Vai lá para cima. Está vendo a importância da profundeza, meus filhos? Na profundeza as coisas são claras. Para, meu filho, de ficar nessa superfície observando as coisas alheias. Para de ficar, meu filho, acreditando que vai aparecer um profeta e vai transformar a sua vida. Para com isso. Se alinha, meu filho. Vá para a profundeza do seu ser e aprenda de uma vez por toda. A profundeza não pode sobreviver na superfície. Assim como a superfície não pode, nada que for superficial, suporta a profundeza. Deixa de existir. Na profundeza, as coisas superficiais desaparecem. Meu filho, o máximo, o disco voador que você pode pegar é alguém que está se desfazendo da coleção de Roberto Carlos, daqueles discos de... né? Pegando o vinil do Raul Seixas com o carimbador maluco, meu filho, e jogando janela fora. Porque qual a obrigação de Pleiadiano, Anunnaki, vir num disco voador? Meus filhos, vai estudar história, vocês são descendentes de Pleiadiano e de Anunnaki. Eles estão aqui, são vocês. Qual a necessidade de vir lá de fora, se sempre estiveram aqui? Mas vocês não conseguem ver além dessa coisa chamada, meu filho, visão periférica. Não é assim que vocês vão ter contato com eles. Eles estão aqui, ó, nos gametas de vocês, estão aqui, ó, nas células de vocês são herdeiro deles. Olhe para você, olhe para o fundo de você, da sua alma, e você vai descobrir poderes que você tem. Gente, ontem eu vi o guardião falar uma coisa para uma pessoa que eu achei de uma sabedoria imensa. Ele disse assim: a educação que os seres humanos têm, falou isso para um professor de universidade ontem, o que o ser humano aprende através da educação que é ensinado para eles, eles não percebem que é uma barreira para evitar que o ser humano verdadeiro que veio para se transformar em um grande cientista não alcance esse grau. Porque somente aqueles que têm condição conseguem acessar as faculdades altas. E ninguém permite que uma pessoa que não tenha um diploma na mão possa fazer um experimento e descobrir uma coisa nova. É a pura verdade. Quantos dentro de vocês, meus filhos, tem cada ideia maravilhosa, está aí, vocês trouxeram essa semente de fabricar coisas, de inventar milhões de outras ferramentas, milhões de outras maneiras de fazer com que o mundo evolua, e não pode, porque vieram numa faixa de pessoas que não têm acesso a
a isso. Porque só pode ascender, só pode crescer, só pode aparecer quem, como cavalo de carroça, senta no banco da faculdade que o vovô passou, que a vovó passou, que o bisavô passou, e coloca um DR lá na frente. Quantas pessoas compram essa condição e não têm o menor talento para ser um médico, meu filho? Quantos compram essa condição e não têm o menor talento para ser cientista e está lá inventando coisa nenhuma? E quanto entre vocês, meus filhos, não poderia estar lá, mas o sistema e a sociedade não permite que você desperte o talento e que germine a semente que você veio para si. Então, enquanto o mundo não passar por uma grande revolução, em todos os sentidos, sinto muito por vocês. Então cabe a nós, meu filho, que não dependemos de faculdade, que não dependemos de coisas mortas, que não dependemos de seguir mestre morto, que não dependemos, meu filho, de ficar seguindo crença nenhuma, despertar esse divino que está dentro de cada um de vocês e começar a cocriar coisas maravilhosas, porque vocês podem. Só não esquecer que nesse planeta não existe ninguém que sobreponha ao homem. É mentira que veio o arcanjo aqui com a espada cortar o pescoço. É mentira, vocês já viram que é mentira. Tem gente esperando descer um cavalo negro lá com selo. Não sei, o selo nem existe mais, meu filho. O correio aboliu, não existe mais. Selo não existe mais. E tem gente esperando descer um cavalo, vai descer um preto, depois um vermelho, depois um amarelo. É uma manada, meu filho. Haja cavalo. Que bom que desça uns cavalos de boa raça. E melhora a qualidade dos burros da terra, porque é isso. Deve ser isso que estão esperando. Não aceite mais essas coisas, meu filho. Vai criar seu próprio mandamento, meu filho. Vai criar, meu filho, vai fazer da sua vida um evangelho para aquelas pessoas, meu filho, que convivem com você. Que cada palavra que você falar, onde você falar, meu filho, seja um novo sermão da montanha. Que cada coisa, meu filho, cada gesto que você fizer, meu filho, o outro que receber seu gesto, receba como milagre. Que para cada semelhante que você disser, acorda dessa realidade aí, meu filho, você seja um novo Jesus Cristo, meu filho, tirando a cegueira das pessoas. Que cada um que você conseguir libertar dessa coisa de ser um servo, você esteja falando para ele, levante e ande. Que o seu suor, meu filho, não seja mais simplesmente derramado como um sacrifício para você, mas que o seu suor se transforme, meu filho, num vinho saboroso para que no final da sua jornada você ceie da sua existência com alegria e contentamento, porque você viveu uma vida intensa e conseguiu fazer o que você veio fazer. Transformar esse mundo? Não. Transformar as pessoas? Também não. Sem obrigação nenhuma. Mas veio transformar o seu ser, meu filho, naquilo que ele é, divino, maravilhoso. Você plantou rosas na sua existência. E quando você se for, o urubu não vai te encontrar, porque o urubu não gosta de aroma cheiroso. Você não vai precisar se esconder em 7 palmos debaixo da terra, não. Você nem se decompor irá, você continuará existindo. Você continuará existindo. Vocês abandonam esse corpo porque vocês maltratam ele. Se vocês não maltratassem esse corpo, essas pessoas que ficam querendo saber o que foi na vida passada, cuidado, hein? Você pode se assustar com o que você foi lá, hein? Eu não quero nem te contar em que estado você largou o último corpo que você desencarnou. Cuide desse.
Cuide dessa vida. O que você quer saber com o passado, meu filho? Cuide dessa vida. Faça essa vida valer a pena para você e para quem está ao seu redor. Faça a sua vida valer a pena. Respeite, meu filho, as pessoas mais velhas que convivem com você. Elas vieram antes do que você para essa terra. Elas merecem todo o respeito e atenção. Respeite essas pessoas. Não vá tentar impor sua modernidade a eles, não. Eles viveram o tempo deles. Você é o homem do seu tempo agora. Viva o seu tempo e pare de perturbar os outros que já viveram antes de você. Você sabe o que quando a pessoa depois tem 60 e alguma coisa? Se for mulher, você sabe o que as pessoas ficam imaginando em dar no dia do seu aniversário? Se você que está nessa faixa aí, cuidado. Estão pensando em te dar uma agulha, novelo de linha para você fazer crochê. Sabia? Mas, não é para você se exercitar, não. É para você fazer, meu filho. Você fazer umas roupinhas de frio para ele, porque ele é tão miserável que nem você quer comprar. Fala, mas a vovó faz um crochê. Falar sobre roupa, eu vou terminar falando sobre roupa. Eu falo sempre nesse personagem chamado Mahavira. O camarada que fez verdadeiramente o Sermão da Montanha. Jesus Cristo copiou. Esse camarada fez, há 3.000 anos antes dele, o Sermão da Montanha. Conta a história dele, que quando ele saiu de casa, ele saiu à noite, no dia da iluminação. Quando ele passou pelo jardim, ele enroscou parte da veste dele numa roseira. Olha o que ele pensou. Ele disse, eu não vou puxar, porque nesse momento essa roseira está dormindo. Eu não vou perturbar o sono dela. Rasgou parte da veste e deixou lá. Pela manhã ele encontrou um mendigo e o mendigo pediu alguma coisa para ele. Me deu alguma coisa. Ele não tinha nada, ele tinha sido iluminado, ele saiu de mão vazia. Ele olhou, só tinha a outra metade da veste. Ele arrancou e deu. Ele nem percebeu que nu ele estava. Sabe por quê? Aquilo não foi programado. Aconteceu. Ele deixou as coisas natural acontecerem. E ele não teve vergonha da sua nudez. Da sua nudez. Talvez, meu filho, você se preocupe tanto com a sua roupa, mas no fundo, meu filho, você está querendo esconder outras coisas, não seu corpo. Não seu corpo. Não tenha vergonha de esconder quem você é. Você é único, você é belo, você é divino e sobre essa terra nada se sobrepõe ao homem. Creia nisso, porque assim é.